vez, neste culto jovem, adorando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor, o Deus a qual servimos, adoramos e exaltamos, e que alegria estar aqui com vocês. Amém? Tasso, bota um lá maior aí. Tô brincando, nem sei, nem tenho ideia. Brincadeira, eu sempre quis fazer isso. E aí hoje eu lembrei. Valeu, Tasso. Pessoal, pedi aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Apocalipse. Será uma leitura breve. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Segundo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardando as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Abra sua Bíblia lá no capítulo 2, o versículo 25. O capítulo 2, versículo 25, que diz assim: mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Pode sentar. Meus irmãos, assim como Rodolfo comentou no começo do culto, o livro de Apocalipse é um livro que as pessoas não têm tanto hábito de ler e ficam até um pouco assustados porque, pela sua complexidade, pela revelação que nos foi dita através do apóstolo João, muitas vezes não sabemos ou não entendemos aquilo que está escrito, mas que é a palavra, é a divina revelação do nosso Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. E esta palavra, ela não pode ser negligenciada, ainda mais pela importância que ela tem ao nos contar, ao narrar, ao falar fatos que estão acontecendo hoje, mas que lá no tempo de João, ele estava vislumbrando aquilo que iria acontecer, e nos tempos de hoje, é aquilo que vai acontecer ainda. É uma palavra que foi escrita há 2000 anos atrás, mas parece que foi escrita no jornal da manhã de hoje. Porque aquilo que está escrito, aquilo que está revelado não só neste livro, mas em toda a palavra de Deus, nós podemos observar que ela é atual. Sejam os ensinamentos de Provérbios, os ensinamentos de Eclesiastes, a adoração e a forma como devemos adorar, como é dita no livro de Salmos, as palavras que Cristo falou, as parábolas que Jesus nos deixou, a revelação, a divina revelação, se ela fosse feita hoje, ela ainda assim seria a mais atual possível. Dito isto, eu venho chamar vocês para lermos essa palavra, para entendermos e buscarmos mais um aprofundamento sobre o livro do Apocalipse. É um livro que não pode ser deixado de lado ou ser um livro ou uma leitura que possamos dizer assim, não, depois eu leio. Meus irmãos, é importante lermos, sabermos, porque olha o que diz o versículo 1, revelação de quem? De Jesus Cristo. É uma revelação para João, mas que chega até nós e arde o nosso coração, porque é uma palavra que foi revelada, e ele diz, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. E quem aqui é servo de Deus? Eu esperava um pouco mais de vocês. Quem aqui é servo de Deus? Levanta a sua mão e diga, eu sou servo do Altíssimo. Eu sigo ao Deus verdadeiro. Eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que eu adoro, eu sei o Deus que eu estava aqui louvando e engrandecendo, eu sei o Deus que eu adoro quando eu estou aí e eu estou dizendo, bendito seja o teu nome, Senhor Jesus.
Porque lá no céu é santo, santo, santo. E a adoração não para, a adoração não cessa. E aqui nós podemos observar a grandeza que é o Espírito de Deus. Meus irmãos, observe, a palavra de Deus, ela nos fala coisas grandiosas. E a revelação do Apocalipse é uma delas. Meus irmãos, observe, aqui quando nós começamos a ver o livro de Apocalipse, nós vemos que a palavra revelada é feita para um apóstolo, e esse é chamado de o apóstolo amado, o apóstolo do amor, que é o apóstolo João. E aí nós vemos que qual é o contexto, qual é o cenário, onde é que o João se encontrava naquele momento. Observe que João, quando ele está escrevendo o livro do Apocalipse, ele está preso. E por que ele está preso? Por que ele está exilado? Por que ele foi colocado em uma ilha à margem, à distância da população e da sociedade? Eu quero te dizer uma coisa: pregar o evangelho muitas vezes é sofrer perseguição. Muitas vezes não entendemos o porquê, ou como, ou não entendemos o porquê. Senhor, eu vou na tua igreja, eu vou na tua casa, eu busco te adorar, eu busco fazer as coisas da melhor maneira, e eu não entendo por que eu estou sendo perseguido. Ei, se você é servo de Deus, olha o que a palavra diz: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de todo o que tinha visto. Bem-aventurado aquele que lê e ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas. Bem-aventurado é você que é um servo verdadeiro do Senhor. Bem-aventurado é você que guarda a palavra, e coloca no seu coração esta palavra. Bem-aventurado é você que tem uma vida no altar. Bem-aventurado é você que realmente serve a Deus e busca adorá-lo em espírito e em verdade. Bem-aventurado é você. Bem-aventurado é você que se coloca na situação de servo. E quem estava aqui ontem na oração vai lembrar que o Felipe até falou e comentou algo que ele tinha falado, que é o que? O servo de Jesus, ele tem a orelha furada. E o que é isso, Bruno? Como assim? Eu vou te explicar. O servo, quando servia a um judeu, ele tinha um tempo para servir. E aquele servo que queria permanecer como um escravo do seu senhor, ele furava a sua orelha para que todos soubessem que ele era um escravo. Ou seja, você que está aqui é um servo do Altíssimo. Você tem a sua marca, a marca de Jesus. O Espírito Santo está selado em você. E essa é a marca, é a sua orelha furada. Mas João aqui, meus irmãos, ele não está no conforto para escrever essa carta. Muitas vezes as maiores revelações ou sentimos a presença de Deus de uma forma inimaginável é no momento em que estamos em situações mais difíceis. Nós sabemos que tentaram matar o apóstolo João e jogaram ele num balde, num tanque com óleo fervendo, e ainda assim ele saiu intacto, sem um arranhão, sem uma mancha. Deixa eu te dizer, quem é servo, ele cuida. Quem é servo, ele zela. Quem é servo está na palma da mão dele. E ainda que o inimigo queira afrontar, destruir, deixa eu te dizer, está preso, está no exílio, está, mas o Espírito Santo está contigo. Eu estou na prova, mas Ele te chamou para ser servo, e quem é servo, Ele cuida. Aleluia. Meus irmãos, é importante termos essa dimensão do que esta palavra que está sendo e que foi revelada por nós. Eu li aqui no 2:25, até que ele venha. E devemos permanecer servo até que ele venha. E esta palavra, ela foi revelada e ela foi dita, e aí Jesus chega com um barulho e uma voz como um som de muitas águas e diz: João, escreve o que você vê. João, escreve aquilo que eu vou te mostrar. João, você conheceu a mim como Galileu lá embaixo, que passou na cruz do Calvário
mas agora eu vou te mostrar a glória. Agora eu vou te mostrar o que está reservado para os meus servos. Agora eu vou te mostrar, e eu vou te revelar, e eu vou te trazer, para que você conte o que está guardado para aqueles que guardam a minha palavra. E eu vou dizer, e eu quero preparar a minha igreja, porque é chegado o tempo, e o tempo está próximo da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu já posso imaginar, eu já estou ansioso para ouvir, aleluia, o céu se abrindo e a trombeta tocando, aleluia. E se eu ainda estiver nessa terra, eu quero me encontrar com Ele lá em cima, eu quero me encontrar com Ele lá nas alturas, aleluia. Eu não quero passar pela morte, eu quero me encontrar com Ele lá, eu quero estar com Ele lá. Esse é o anseio que você tem que ter. Essa é a vontade que você tem que ter. Essa é a convicção que você tem que ter dentro de si. Você tem que dizer: Senhor, eu quero estar contigo. E eu quero viver, eu quero ver o que João viu. O que João viu, eu também vou ver. Aleluia. O que João viu, eu também verei. Aleluia. Eu quero estar contigo, eu quero estar aí. Olha o que diz o versículo 2: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que foi visto. Aqui, meus irmãos, como eu havia dito, João, o discípulo amado, caminhou com Jesus, viu os milagres com Jesus, tinha um chamado para ser pescador, mas o chamado maior, o objetivo maior, é quando o Messias entra na minha e na tua vida e diz assim: vem que eu tenho algo maior para você, vem que a obra não para aí, vem que você pensa que vai ser importante aqui, mas eu estou te chamando para ser meu servo. Eu estou te chamando para servir na minha casa. Eu estou te chamando para ganhar almas. Meus irmãos, é muito importante termos este senso de missão. E nós observamos, e voltando ao que estava sendo dito, o livro de Apocalipse, meus irmãos, ele é escrito na ilha de Patmos. Nós observamos que o Senhor chama João, mostra e diz assim: escreve as 7 igrejas, porque eu tenho algo a tratar com elas. Escreve as 7 cartas, porque eu tenho algo a revelar a eles. Escreve porque eu tenho um zelo pelos meus servos. Escreve porque eu tenho um zelo pela minha obra. E a primeira igreja é a igreja de Éfeso. E os irmãos já sabem, muitos já conhecem. O versículo 2 diz: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que diziam ser apóstolos, e os não são, e tu os achastes mentirosos. E sofres e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho contra ti, que deixastes a tua primeira caridade. E aqui, meus irmãos, nós vemos a carta, a primeira igreja a receber a carta, a qual o Senhor está dirigindo, é a igreja de Éfeso. E ela se destaca pela grandeza da sua cidade. É exatamente em Éfeso que João estava pregando. É exatamente em Éfeso que João estava fazendo a obra. Então havia um carinho especial por esta igreja. Imagino eu, estou conjecturando. Aqui, irmãos, Paulo começa a implementar esta igreja. Quando nós olhamos lá no livro de Atos, capítulo 18, Atos, capítulo 19, Atos 19 diz assim, meus irmãos, lá no versículo 10: e durou isto por espaço... Vamos lá, vamos olhar um texto antes. Olha o versículo 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está começando a sua terceira viagem missionária.
Aqui o apóstolo Paulo, ele entra com ousadia, ele entra e começa a pregar aquilo que verdadeiramente liberta. Quando nós olhamos a cidade de Éfeso, nós vemos que é uma cidade idólatra. Era uma região central ali da Ásia Menor. E nós observamos que, como era uma cidade central, era um centro político e administrativo daquele local. Era uma cidade importante, era uma cidade grandiosa. Havia aproximadamente 250 mil pessoas naquele local. Eu não estou falando dos dias de hoje, eu estou falando isso há 2000 anos atrás. Daí nós vemos a importância deste lugar e o quão estratégico foi abrir uma igreja neste local. Nós observamos e podemos dizer que era um tipo de Congonhas, o aeroporto de Congonhas. Qualquer rota e qualquer navio que fosse passar por aquela região iria atracar certamente. E usando dessa estratégia, ter uma igreja naquele local para pregar o evangelho, para crescer o evangelho, para que o evangelho crescesse, era fundamental. E nós observamos que Paulo chega e começa a pregar, e começa a levar a palavra e levar o evangelho. Olha o que diz o versículo 10: e durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Um homem começou a pregar, e em 2 anos, toda a cidade já tinha ouvido falar do nome de Jesus. Você não sabe o impacto que você pode causar aqui em Maringá. Você não entende a dimensão do que você pregar no seu lar, na sua casa, pode transformar. Pregar o evangelho na sua casa, no seu trabalho, é necessário. Paulo começou a pregar naquele tempo que não tinha YouTube. Paulo começou a pregar num tempo que não tinha Instagram. E em 2 anos, todos já haviam ouvido falar de Jesus. Olha o versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. O 12. De sorte que até os lenços e os aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Olha o que diz o versículo aqui, meus irmãos, 18. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. Meus irmãos, quando o evangelho entra, ele é transformador. Então, meus irmãos, aqui quando nós vemos todo esse contexto, nós podemos entender a realidade e a importância que tinha esta cidade. Olhe, o apóstolo Paulo foi pastor nesta cidade. Após Paulo veio Timóteo, que foi pastor nesta cidade. Depois de Timóteo veio o apóstolo João. Olha que cidade incrível. Olha como a obra de Deus foi fundamental neste local, para crescimento do evangelho. Olha a importância que havia esta cidade. Continuando, meus irmãos, olha o versículo 25. Os quais, havendo-os juntado com os oficiais da obra, semelhantemente disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício vamos ter a prosperidade. E bem, vedes e ouvides que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que fazem com as mãos. Uma cidade que antes estava entregue à idolatria, agora está servindo ao Senhor Jesus. Uma cidade que antes estava entregue ao maligno, e gritavam e adoravam a deusa Diana, agora está entregue nas mãos do Senhor Jesus. Porém, pregar o evangelho incomoda, crescimento da obra de Deus incomoda. E aqui, meus irmãos, nós vemos que pessoas estavam incomodadas, porque já não podiam vender mais os seus santinhos, porque não podiam negociar mais a divindade, porque o verdadeiro Deus já havia sido revelado naquele local.
A palavra do Senhor era pregada e anunciada naquele local. E aqui, como nós lemos, muitos dos feiticeiros, dos bruxos, dos adivinhos, aqueles que propagavam outra fé, se rendiam ao poder do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é transformador de vidas. Quando nos deparamos com o amor de Cristo, quando nos deparamos com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, não há outra saída. Nós olhamos para as nossas condições, olhamos para o amor que Ele teve por nós e nos perguntamos: que amor é este que morreu por mim no meu lugar? Que amor é este que se entregou na cruz do Calvário no meu lugar? Que amor é este que faz pessoas largarem os seus vícios, as suas manias? Eu sou assim, eu nasci assim e eu quero ser assim. Não. Quando o Evangelho chega e você se depara, existe a transformação. Por quê? Porque eu quero ser servo dele. Porque eu quero adorar a ele. Porque sem Ele eu não quero viver. Porque sem a presença dEle em mim, já não faz mais sentido estar aqui. Porque sem Ele em minha vida, quem eu sou ou quem eu seria, aonde eu estaria? Pregar o Evangelho é preciso e necessário. Fazer a obra dele é preciso e necessário. Até quando? Até que ele venha. Quanto tempo eu tenho que fazer? Até que ele venha. Enquanto ainda me restar força, até que ele venha. Bruno, e se eu não puder adorar mais a ele? Eu balanço as minhas mãos se for preciso, eu balanço os meus pés, eu levanto e eu chacoalho e digo: Jesus, eu estou aqui. Ah, Senhor, eu estou aqui, não esquece de mim. Ah, Senhor, eu quero ser o teu servo, eu quero ser o teu escravo, porque sem ti não há vida. Quando nós vemos a transformação e o tumulto que foi causado em Éfeso, nós vemos a importância que tem aquela carta. E voltando para ela lá em Apocalipse, capítulo 2, nós vemos que o versículo 1 diz: escreve ao anjo da igreja que estava em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. Eu quero te dizer que o Senhor Jesus está passando aqui hoje. Que o Senhor Jesus está contemplando a tua adoração hoje. Eu quero te dizer que o Senhor está passando aqui, no meio. E eu quero te dizer que o Senhor te conhece. E Ele conhece as tuas obras. E Ele conhece a tua força. E Ele está aqui. E Ele trabalha no nosso meio. E Ele trabalha na minha e na tua vida. E o Senhor está dizendo nessa noite que, se porventura você deixou cair este primeiro amor, dá tempo de voltar. Dá tempo de resgatar. Olha o que diz o versículo 2: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer mal, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos. Irmãos, a teologia daquela igreja estava afiada. Não era qualquer um que pregava, não era qualquer um que falava. Os homens chegavam se dizendo apóstolos e conhecedores, e eles falavam: então vamos para a Escritura. Porque aquela igreja ela foi ensinada por um dos maiores pregadores do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Depois veio Timóteo e depois veio João. Imagina o quão afiado aquele povo era.
Imagina o quão treinados e como eles foram ensinados. Apenas os melhores. Mas existe um bom trabalho, existe a paciência, existe a benignidade, a bondade, existe a manifestação de dons. Mas ele tem um porém. No versículo 4 ele diz assim: tenho porém contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. E isso aqui é muito importante, irmãos, porque a caridade aqui, ele está falando do amor. E ele está dizendo: muito bem, eu vi o trabalho que você fez. Eu vi o quanto você tocou, eu vi o quanto você pregou. Eu vi o quanto de ação social você fez. Eu vi quanta cesta básica você doou. Mas aqui o Senhor está dizendo que já não há mais uma intimidade com Ele. Já não há mais uma relação com Ele. As coisas agora estão no automático. Eu vou porque eu tenho que ir. Eu vou porque hoje é culto. Não é apenas um culto. Não é só mais um culto. É o culto. É o culto de entregar a melhor essência. É o culto de deixar a melhor essência aos pés do Messias. É o culto da qual a sua vida vai ser transformada. Aonde um leproso chegava e com apenas um toque ele era purificado. Aonde um cego chegava e ele voltava a ver. Aonde um manco chegava e ele se endireitava e começava a andar normalmente. Meus irmãos, não é mais um culto. Não é só mais um momento. Eu não vou para ver amigos, eu vou para adorar a Ele. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. O teu coração não ferve mais. O teu coração não arde mais. Você já não tem mais aquele anseio de ouvir a voz do Messias. É isso que o Senhor está falando. O Senhor está dizendo: muito bem, eu conheço as tuas obras. Eu vi o quanto tu trabalhaste. Eu vi o quanto você fez. Ele diz: a tua paciência. Ele começa: o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer mal. E puseste a prova os que dizem apóstolo, e achaste mentiroso, e sofreste. Aquela igreja sofreu. Eles viram a perseguição, mas eles deixaram o primeiro amor. Mas eles largaram aquilo que fazia arder o coração deles. A intimidade, o jejum, a santidade, a oração já não fazia mais parte do momento e do convívio daquela igreja. Buscar a face de Deus, buscar a presença do Senhor já não era mais prioridade para aquela igreja. Eles tinham obras, mas eles não tinham a presença. Eles tinham obras, mas faltava o Espírito Santo arder, aquela chama, aquele primeiro amor, aquele de qual o novo convertido que um fala e faz glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Olha, Deus está falando, tem uma sombra aqui, é Deus falando. Tem um passarinho cantando, é Deus falando. Eita, o irmão deu glória, já não tem mais. Por quê? Porque caíste, porque deixaste. A palavra diz assim, contra ti que deixaste o primeiro amor. Não é como se tivesse perdido, colocou e não sabe onde está. É como se ele tivesse pego a presença de Deus, colocado aqui e mas ter a presença, buscar a presença, acordar de madrugada e buscar a presença dEle, acordar de noite e dizer: Jesus, estou com sono, estou sem força, mas eu vou dobrar meu joelho 5 minutinhos para orar. Dobrar o joelho e chorar na presença dEle, se entregar a Ele, ouvir a voz dEle, já não tem sido mais prioridade para essa igreja.
corre de um lado, corre para o outro, faz uma coisa, faz outra, mas ouvir a voz dele é diferente. Trabalhar é uma coisa, ter a presença é outra. Se eu pedir ajuda lá fora de uma pessoa, ela vai trabalhar e me ajudar aqui. Mas ter a ousadia de quando ele vier trabalhar eu dizer, Jesus te ama e tem um plano para a tua vida, é outra coisa. Entender a responsabilidade que nós temos de pregar o evangelho para os que estão lá fora é totalmente diferente. Entendeu por que o seu coração muitas vezes já não arde mais? Porque muitas vezes a gente coloca de lado a presença. Tem trabalho, estou lá, mas já não oro, já não busco, já não faz sentido sentir a presença dele. Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus falar contigo? Qual foi a última vez que você ouviu o seu pastor falar contigo? Qual foi a última vez que você ouviu a voz do noivo? Qual foi a última vez que nós ouvimos e paramos para ouvir aquilo que Ele tem para as nossas vidas? Estamos tão atarefados e acumulados com tantos afazeres em nossas vidas. É faculdade, é trabalho, é um amigo, é outra, é uma coisa, é outra. E o tempo para sentir, estarmos sensíveis a ouvir a voz dEle. Essa igreja passava por isso. Essa igreja tinha trabalho, mas já não estava mais sensível à voz do Espírito. Essa igreja tinha trabalho, mas ele diz, tenho porém contra ti. Você estava indo tão bem, a sua caminhada estava tão bonita, mas ele diz, tenho porém contra ti, que deixaste, que você perdeu no caminho, que você deixou de lado e já não está mais e não dá tanta importância. Mas ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra aonde você deixou esse primeiro amor. Lembra aonde foi que você deixou esse primeiro amor e volta para buscar. Quer ter revelação? Quer ter grandes revelações? Volta ao primeiro amor. Volta a buscar a Ele como tu buscava. Quando ler a palavra do Senhor era a primeira coisa que você fazia do seu dia. Quando dobrar o teu joelho, era a primeira coisa que você fazia no seu dia. E você falava, Senhor, direciona os meus passos, direciona o meu caminho. Muitas vezes a gente já acorda atrasado. A gente já acorda preocupado com o trânsito. Esquecendo de buscar a presença daquele que verdadeiramente importa. Queremos agradar tanta gente, alegrar tanta gente. Ah, Jesus, tu estás passando aqui no meio e está falando com a tua igreja. Jesus está aqui, irmãos, e Ele está passando aqui no nosso meio. Está dizendo que muitas vezes a gente quer a aprovação de homens, a aprovação de amigos, de amigas, a aprovação do chefe, mas estamos esquecendo a aprovação daquele que está lá em cima, daquele que somos servos. Estamos esquecendo a aprovação daquele da qual nos chamou quando ainda éramos apenas pescadores, e Ele nos chamou e disse, ei, eu tenho uma grande obra para a tua vida. O que é que você está falando? Ei, tu agora é pescador de homens. Eu vou te usar como instrumento na minha obra.
E através de ti, do teu testemunho, muitas outras vidas serão alcançadas, muitas outras vidas serão libertas, muitas outras vidas receberão testemunho, aleluia, e farão testemunho da obra que Deus fez na vida deles. Nós lembramos lá no livro de Atos o quê? Que os feiticeiros, os bruxos e etc. pegaram os seus livros de feitiçaria, pegaram aquilo que não agradava, jogaram na rua e colocaram fogo. Esse é um testemunho. A palavra do Senhor disse o quê? Que Paulo pregava e coisas extraordinárias aconteciam. Há quanto tempo você não viu uma coisa extraordinária? Está faltando o primeiro amor. Independente da sua circunstância, se você está em Éfeso, se você está em Patmos, se você está em Maringá, se você está em Pernambuco, se você está em Santa Catarina, se você está em São Paulo, aleluia, o Deus que te usa aqui, Ele te usa lá, e o Deus que te usa lá, Ele te usa aqui, e Ele te chama e diz assim: aonde caíste, vai buscar o primeiro amor que você deixou. Talvez não tenha tido aquele fogo que você imaginava, o reteté de Jeová, e eu gosto. Mas é uma noite de refletirmos e buscarmos o primeiro amor, aonde buscar a presença de Deus era a coisa mais importante do dia, era a coisa mais importante da nossa semana, era a coisa mais importante do nosso ano. Não é escrever no caderninho e estarmos com misticismo dizendo: ah, Jesus, vou anotar aqui porque vai acontecer. Não, é dizer: Jesus, eu consagro a minha vida a Ti, Jesus. E eu quero ouvir a Tua voz para saber aquilo que eu quero para a minha vida. Aquilo que eu quero sonhar. Me faz sonhar de novo, Jesus. Me faz ter sonhos grandes de novo, Jesus. É colocarmos e depositarmos as nossas vidas na mão dEle. Não é apenas escrever, é consagrarmos a nossa vida a Ele. No capítulo 1 diz o quê? Aqueles que são servos, Ele guarda. Ainda que te jogue num caldeirão fervente, Ele te guarda. Ainda que te coloque na fornalha, Ele te guarda. Ainda que te coloque numa cova de leão, Ele te guarda. Porque você é servo. Porque você é serva. Fica de pé, igreja. Diante dessa mensagem, meus irmãos, o Senhor falou comigo e falou contigo. E é noite de voltarmos ao primeiro amor. É noite de termos o coração ardente novamente. Éfeso não era qualquer cidade. Era a cidade mais importante da Ásia Menor. E o evangelho só cresceu porque tiveram homens dispostos a fazer a sua obra. Homens que não perderam o primeiro amor e permaneciam adorando a Ele, com amor e com temor. Que possamos ter esse amor e temor nessa noite. Vamos orar. Vamos pedir a Deus para que fale com Ele. Já conversa com Ele, já fecha o teu olho e diz: Senhor, aonde é que eu perdi o meu primeiro amor? Me faz lembrar para que eu volte e vá buscar. Aonde é que o que é que eu fiz para perder aquilo que fazia arder o meu coração? O que é que eu fiz, ou aonde eu perdi, aonde eu parei, aonde eu vacilei o meu pé, para que eu volte e resgate aquele amor, Senhor. É entendermos que sem a presença dEle nós não temos nada.
É entendermos que sem a presença dele, nós não podemos fazer nada. É consagrarmos a nossa vida a ele. É entregarmos os nossos planos a ele. É chegarmos todas as noites ou todas as manhãs e dizer: Senhor, a minha vida é tua. Senhor, eu não te troco por nada, Jesus. Ainda que o mundo esteja me afligindo, Senhor, eu quero o primeiro amor. A minha fé não será abalada por essas perseguições. A minha fé não vai ser abalada pela minha conta bancária. A minha fé não vai ser abalada porque aquilo que eu planejei ou aquilo que eu sonhei ainda não aconteceu. A minha fé não será abalada por uma crise dentro da sua casa ou por um problema de saúde, não. A sua fé, ela permanece firme, convicta. Por quê? Porque você tem o primeiro amor. E você sabe que sem ele nada podemos fazer. Se a sua fé ou o seu amor caiu, vá buscar.